E aí galera, Moyoni para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero reagir com vocês a Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver qual foi a participação e como foi, né, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Na escola falamos sim sobre a Segunda Guerra Mundial, né, na disciplina de História, mas aqui em Moçambique nós não estudamos em nenhum momento, salvo a minha ignorância, sobre o Brasil, né, ter participado na Segunda Guerra Mundial. Mas eu, quando pesquisei pela internet, principalmente no YouTube, vi um vídeo que eu achei bastante super interessante, por isso quero reagir aqui com vocês no canal. O vídeo da vez é este que está a aparecer aqui na tela, agora está em preto porque ainda não dei play, mas eu quero reagir juntamente com vocês e farei a questão de deixar o link original do vídeo na descrição para que você possa ir lá comentar que veio pelo canal Vieira Thiago para poder fortalecer. Pessoal, sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Esse vídeo foi solicitado por inscritos. Uau! Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1 de setembro de 1939, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, manteve o país em um posicionamento neutro. A partir de 1941, diversas embarcações da Marinha Mercante Brasileira começaram a ser atacadas pelas forças do eixo. Foram 33 navios afundados e mais de 1000 pessoas mortas durante os ataques. Uau, eu não sabia disso. Alguns dizem que os ataques foram feitos pelos próprios americanos para fazer o Brasil entrar na guerra ao seu favor. Sabe, o mundo pós-Cristo, né, sempre foi marcado por guerra. E eu pensei que o Brasil estivesse fora disso, mas agora percebo não, que o Brasil está dentro, né? Isso falando da Segunda Guerra Mundial. Porém, a versão oficial diz que foram submarinos da Alemanha e da Itália que realizaram tais ataques. Em 31 de agosto de 1942, Getúlio Vargas declara estado de guerra contra a Alemanha e Itália. E assim, o Brasil entrava oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Brasil atuar, não posso usar esse termo aqui, né? Antes das tropas brasileiras irem para a Itália combater as forças do eixo, houve retaliação brasileira aos submarinos alemães. Uau! Como, por exemplo, em 31 de julho de 1943, o submarino alemão U-199 foi afundado por um hidroavião PBY Catalina. Olhando para o Brasil de hoje, nem parece que participou na Segunda Guerra Mundial. Para mim isso é uma novidade. Até o momento que eu percebi, ouvindo as informações, vendo as informações postadas neste vídeo. Pilotado pelo piloto brasileiro Alberto Martins Torres. Outros submarinos alemães foram afundados com o apoio de aviadores norte-americanos, bem como por navios torpedeiros brasileiros. No dia 16 de fevereiro de 1944, foi publicado que 18 submarinos do eixo tinham sido afundados em águas brasileiras, por forças aeronavais brasileiras e norte-americanas. Então o Brasil entrou em guerra com os norte-americanos, ou seja, talvez quando fala de norte-americanos está falando dos Estados Unidos, né? Mas quais eram realmente os interesses dessa guerra? Porque não existe nenhuma guerra sem um interesse, né? Para o combate na Itália, o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Também o Brasil se envolveu em combate com os italianos. Nossa! Em 16 de julho de 1944, o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália. Ao total, 25.834 brasileiros fizeram parte da Força Expedicionária, formada por uma divisão de infantaria do Exército, um esquadrão de aviões de caça e uma esquadrilha de reconhecimento da Força Aérea. Como naquela época se costumava dizer que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, o símbolo e o lema da Força Expedicionária Brasileira faziam uma alusão irônica a isso. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. A Força Aérea Brasileira tinha acabado de ser criada e formou o primeiro grupo de aviação de caça para a campanha na Itália. O grupo tinha um efetivo de 350 homens, incluindo 43 pilotos, e foi enviado ao Panamá para ser treinado como unidade de caça pela Força Aérea dos Estados Unidos. Como assim? Se o Brasil também entrou em guerra com os Estados Unidos, talvez No dia 11 de maio de 1944,
o grupo foi declarado operacional e passou a operar de forma independente nas missões de proteção à Zona do Canal no Panamá. Logo após essas missões, os pilotos brasileiros foram enviados para os Estados Unidos, onde se aperfeiçoaram no P-47 Thunderbolt, avião que iria equipar o grupo futuramente. Talvez isso foi quando o Brasil terminou a guerra com os Estados Unidos, aí passaram a lutar com outros países, acho que foi isso, né? Salvo minha ignorância. Pessoal, gostaria que vocês deixassem ficar aqui o vosso entendimento nos comentários a respeito desta narração. Na Itália, o primeiro grupo de aviação de caça cumpriu diversas missões de ataque ao solo, tendo os pilotos brasileiros autorização para montar suas próprias operações. O dia mais marcante para os nossos pilotos foi o dia 22 de abril de 1945. Naquele dia, mesmo com nevoeiro, as 3 esquadrilhas do grupo levantaram voo a fim de atacar alvos na região de San Benedito, destruindo pontes, balsas e veículos motorizados. 2 horas depois, uma esquadrilha levantou voo para uma missão de reconhecimento armado ao sul de Mantua, destruindo mais 80 caminhões e veículos alemães. Outros aviões do grupo atacaram posições fortificadas alemãs, tanques e balsas. Ao final do dia, o grupo havia voado 44 missões individuais, tendo destruído mais de 100 veículos e outros alvos alemães. 2 caças P-47 brasileiros foram danificados pelas antiaéreas alemãs, e um terceiro foi abatido. Os brasileiros se envolveram com os alemães. Esse foi o dia no qual foram despachados o maior número de missões de combate pelo grupo, e por isso é comemorado a cada ano como o Dia da Aviação de Caça no Brasil. Uau! E sempre numa guerra, a população é que sofre. Eu, particularmente, nunca fui a favor de guerras, né? Mas às vezes há guerras no sentido de defender a própria pátria. E nessas guerras, eu não sei qual foi o país que estava certo ou errado, mas, enfim, é a história e o que realmente aconteceu. Porém, é de louvar, né? Porque o Brasil, desde há muito tempo, estamos a falar dos anos 1940, já esteve equipado com aviões de caça, ou com caças, eu não sei qual é o termo, né? Mas dá para perceber que o Brasil, nesta época, já estava muito avançado. É uma hipocrisia, ou será uma hipocrisia da minha parte, querer comparar Brasil com Moçambique, né? Porque são países que não tem como fazer comparação com o outro. Se estivessem no mesmo nível ou patamar, aí eu poderia me atrever. Talvez podemos, em suma, generalizar a África toda, né? Se calhar nesta época, a África toda nem estava, ao menos preparado, se assim posso dizer, com esses equipamentos todos que o Brasil já teve nesta época de 1940. O primeiro grupo de aviação de caça brasileiro voou um total de 445 missões, 2.550 missões individuais e 5.465 horas de voo em combate, de 11 de novembro de 1944 a 4 de maio de 1945. Nossos pilotos destruíram 85% dos depósitos de munições, 36% dos depósitos de combustível, 28% das pontes e 15% dos veículos motorizados da Alemanha nazista na Itália. Enquanto isso, em solo, responder com os únicos argumentos que a Alemanha respeita ao covarde atentado dos torpedeamentos de indefesos navios brasileiros em águas das costas do Brasil. Depois de tomar posição, as tropas dão início ao ataque. Em seu posto avançado, um observador de artilharia transmite instruções às baterias pesadas. Finalmente, a ordem de fogo. Das bocas de aço começa a chover metralha sobre as posições inimigas. Nessa época a televisão era em preto e branco, né? Não existiam televisões coloridas. Isso será que é uma simulação ou é uma cena real? Durante o rigoroso inverno entre 1944 e 1945, os soldados brasileiros, mesmo desacostumados com o frio, tiveram que enfrentar temperaturas de até 20 graus negativos durante os combates. Uau! Já imaginou 20 graus negativos durante o combate?
se submeteram a uma situação meio que difícil, né? Se nós com 17, 15, 10 graus já reclamamos, agora imaginem só, 20 graus abaixo do zero. 2 meses, os brasileiros lutariam contra 2 inimigos implacáveis, os alemães e o frio. Durante o inverno, foram executadas ações para a manutenção do terreno conquistado e patrulhas visando... Nós que estamos aqui talvez podemos pensar assim, é normal, mas como nunca vivemos este frio que os brasileiros viveram aí, então não temos como saber o nível, né, do frio que eles enfrentaram, porque foram 2 inimigos. Até que posso dizer que o pior inimigo foi o frio, porque quando a pessoa já está meio assim, né, em meio a um frio desses, facilmente o inimigo consegue vencer. Eu já acompanhei uma história, né, de guerra também, onde numa das guerras foi usado, algum grupo guerreiro usou o frio como uma arma para poder atacar outro grupo. Eu já pude ouvir uma história semelhante a esta. Eu acredito que os brasileiros nessa circunstância estavam muito em perigo. Ao reconhecimento do terreno e a fazer prisioneiros para a obtenção de informes sobre o inimigo. Ao total, a Força Expedicionária Brasileira aprisionou 2 generais, 493 oficiais e 19.679 soldados inimigos. Uma das batalhas que marcou a presença das tropas brasileiras na Itália foi a Batalha de Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira enfrentou a 232ª Divisão de Infantaria Alemã. Após 3 meses de batalha, nossos soldados conseguiram vencer, tendo a Força Expedicionária Brasileira sofrido 417 baixas e os alemães 47 baixas. Com um moral elevado, a FEB prosseguiu numa série de vitórias. Em 5 de março de 1945, os brasileiros conquistaram Soprasosso e Castelnovo. A FEB começou a mover uma verdadeira perseguição aos alemães, motivado pelo desejo de vingar os companheiros mortos em combate em Monte Castelo. Em Montese teria início a mais sangrenta batalha travada pelos brasileiros na Itália. Os brasileiros conquistaram Montese na manhã de 15 de abril. Essa vitória custou caro para a FEB, cerca de mais de 400 baixas. O que eu achei interessante é que os brasileiros saíram vitoriosos nessas batalhas. Contabilizando os mortos, feridos e desaparecidos. Na conquista das cidades, a população das localidades recebia nossas tropas com manifestações de júbilo, aclamações e flores. Em 2 de maio de 1945, o general Mark Clark dava por encerrada a campanha dos aliados na Itália. Para os brasileiros, a guerra terminava naquele momento. Uau! Encerrava-se a epopeia da FEB. O Brasil cumprira o seu dever e seus soldados voltariam à pátria, cobertos de glória. Autoridades, familiares e o povo acorreram. O mais bom é quando os soldados voltam de uma guerra, porque todos esses soldados, acredito eu, que tenham família, além de construírem família, tenham também seus familiares, assim, de sangue, né? Como pais e outras pessoas mais próximas, né? Então, eu estou a falar aqui de família, estou a ver justamente aqui um soldado abraçando a sua esposa. Isso é uma alegria para quem tem um marido soldado ou uma mulher soldado. Para o cais do Porto do Rio de Janeiro para receber os seus heróis. Na Avenida Rio Branco. E pena daqueles que não voltaram, né? Foi uma tristeza para essas famílias. Eu acredito que isso é uma coisa que não passa na reportagem, mas a dor é imensa. Onde essa mesma força desfilara meses antes, sob o olhar de preocupação, tristeza e descrença. Mas uma coisa de ver aqui é que o Brasil já estava numa fase bastante avançada, diferentemente nem de nós aqui na África. Alguns, os soldados da FEB, eram agora aclamados pela população, que reconhecendo-lhes o valor, homenageava os bravos soldados brasileiros. Uau, lutando pelos ideais de democracia e convivência pacífica entre as nações e pela defesa da liberdade e da dignidade. Agora percebo que o Brasil lutou pelos bons ideais, né? Só que eu não entendi aquela luta do Brasil com os Estados Unidos, ou com a América do Sul, América do Norte, perdão. América do Sul acho que eu
com a América do Sul, está ali o Brasil também. Soldados brasileiros lutaram bravamente e venceram. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar com seus amigos. Então, muito obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo. Pessoal, então este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês não são inscritos aqui no canal, eu sugiro que se inscrevam, ativem o sininho de notificações e deixem ficar o vosso like para não poderem perder mais vídeos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.